Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, o The Doers Podcast, um podcast de empreendedores e de gestores. Eu sou o João Cortinhas, sou empreendedor e hoje tenho o meu primeiro convidado neste novo podcast, o meu querido amigo, sócio e mentor, Miguel Ribeiro Ferreira. Miguel, muito obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado pelo convite. Tinha que ser, não é? Portanto, não haveria outra pessoa que eu poderia convidar aqui para... É uma honra. Para ser aqui o primeiro convidado aqui do nosso podcast. Trazer pessoas que nos consigam aportar a sua experiência, que tragam as suas aprendizagens e que deixem também algo para os empreendedores que agora estão a começar, que estão a lidar com as primeiras dificuldades, a entender como é que é o caminho de quem já vai muito à frente e também de quem já fez muito caminho, muita jornada e tem naturalmente, como eu sou prova disso, muita coisa para partilhar. Por isso, Miguel, muito obrigado, não só por tudo, mas obrigado por estares cá aqui hoje. Era mesmo muito importante que hoje começássemos aqui este podcast que está agora a começar, que ainda é um bebé, o The Doers Podcast, que é um podcast para fazedores, para malta que quer fazer acontecer, para pessoas que têm as suas ideias, querem ir mais longe, querem quebrar a barreira um bocadinho daquilo que é normal. E querem arriscar, e por isso era mesmo muito importante estares aqui para mim. Muito obrigado por isso, também pelo teu apoio aqui no início deste novo projeto para mim. Por isso, obrigado mesmo, Miguel, por estares aqui. Muito obrigado, eu gostei, um gosto e acho que é fundamental, acho que é muito importante estas iniciativas e trazer, puxar pelo ânimo, puxar pelas pessoas e puxar aquilo que Portugal precisa, porque acho que não podemos, se não contamos connosco, não contamos com ninguém. É muito importante que isto seja dito e seja transmitido e seja falado. És um bom exemplo disso e eu acho que tenho o que eu tenho para dar, que seja o que seja, que espero que seja aproveitado por alguém. Será certamente. Miguel Ribeiro Ferreira, empreendedor, gestor, sócio, investidor, pai, marido, filho. O que é que nós podemos saber mais do Miguel Ribeiro Ferreira? Quem é que é o Miguel Ribeiro Ferreira? Como é que tu te defines, Miguel? É isso mesmo, eu acho que a primeiro sou marido e pai. Eu acho que isso é que são as minhas grandes tarefas. Um dia ainda sou, mas já fui filho e irmão. Sou o quinto de 7 e portanto desde que nasci já tive que trabalhar para conseguir chegar lá à frente porque tinha sempre 5 irmãos à frente e portanto no fundo essa guerra que parecendo que não foi também uma aprendizagem, uma vivência, mas nasci aqui em Lisboa, tive com 71, fiz uma coisa que fomos viver para fora de Portugal em 74, eu logo de pequenino tive ali 2 anos assim meio egípcio, meio a viver assim meio tipo nómada. Eu acho que me deu ali muita vontade do risco e da aventura portanto eu acho que essa fase foi boa. Depois voltei, fui para Cascais e desde aí tenho vivido em Cascais. Sou pai de 3 filhos, do Miguel, da Rita e da Luísa. 2 dos meus filhos também estão já em Martin a fazerem no IPAM, também no Porto, em Lisboa. E basicamente eu acho que é o maior legado que eu tenho, é realmente a família e aos meus filhos. Isso é que é maior, realmente aquilo que eu deixo para o mundo e para o país e para quem seja, que acho que é a coisa mais importante. Sabes, isso é mesmo muito importante, isso que estás a dizer, porque foi das primeiras coisas que me marcou em ti. Que tu devias ser um bom gestor, eu não tinha a menor dúvida. Que tu devias ser um grande empresário, também não. Que tu devias saber o que é que devias fazer ao dinheiro, também. Mas quando eu te conhecia um bocadinho mais quem é que era o Miguel na pessoa, quais eram os valores, quais eram os pilares, e claramente o pilar da família, para mim que é muito importante, não só o pilar da família e o pilar da fé. Isso, também, sem dúvida. Que é algo que eu fui criado desde a minha avó, etc. E era entender que, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso, não foi à toa que tu foste o meu mentor, que tu foste o nosso investidor, sócio naturalmente, mas também mentor porque os teus valores estavam lá.
o valor da família, tu és pai, Sem dúvida, és marido. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o acreditar e a parte espiritual da vida é uma coisa fundamental e que hoje em dia quase temos vergonha de o ser e de o afirmar. E eu sou católico e vou à missa e tenho uma grande espiritual. Vou a pé a Fátima todos os anos, agradecer por tudo, pelo bem e pelo mal, pelo que for, mas agradecer, que eu acho que é fundamental. Mas é muito importante, eu acho que sem dúvida que se nós não temos os valores no sítio, nada acontece. E quando acontece, acaba mal normalmente porque tem pouca estrutura. É muito não é? importante. Exatamente, não são estruturados. Não está bem alicerçado e a qualquer momento a coisa. Sem criticar ninguém, sem nada. Claro, cada naturalmente. um tem o seu caminho e cada um tem a sua vida. Eu nunca critiquei ninguém, só não gosto é que me critiquem a mim, mas de resto não me critico ninguém. Normalmente isto é muito simples. Aqueles que fazem muito têm pouco tempo para criticar, aqueles que fazem pouco têm muito tempo para criticar. Portanto, só os que fazem pouco é que te vão criticar. Não é? Na verdade é isso que acontece, não é? Em geral, é para tudo. É verdade, mas é verdade isto. Mas isto acho que foi das primeiras coisas, Miguel, que me impressionou verdadeiramente, porque eram valores meus, mas muitas das vezes os empreendedores acham sempre que têm que mostrar a sua antifragilidade. E eu para o mundo eu não posso mostrar as minhas fragilidades. Sim. Eu tenho que ser uma pedra. Aqui nada penetra. Não há sentimentos. É apenas money flow. E tu demonstraste que há uma outra forma. Não és o único, felizmente. Sim. Aliás, vemos recentemente com a partida de um grande empreendedor, de um grande mentor para toda a gente. Sem dúvida. Comendador Rui Nabeiro. Portanto, claramente era um dos valores. Mas é bom ver que existem mais pessoas e é bom saber que vale a pena. Vale a pena ser correto. Das primeiras coisas que me impressionou contigo foi ver a forma como tu entravas dentro da Fonte Viva, como tu falavas para as pessoas, qualquer pessoa que passava por ti, um bom dia, um sorriso na cara, e isso efetivamente marcou-me. Não porque eu não acredito nisso ou não respeito e não sabem, mas é bom sabermos quando existe alguém que nós admiramos, que já fez o percurso e conseguiu realizar aquilo que se propôs, que efetivamente é assim, porque os valores lá no fundo é aquilo que nos... sem dúvida, e no fundo nós somos todos emoções e os gestores têm a obrigação de se preocupar e de estar e de viver e dar o exemplo, não é? E gerir e viver pelo exemplo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que está a mudar e acho que a vossa geração e a geração dos meus filhos está a mudar e está a evoluir, graças a Deus, para muito melhor, porque nas gerações dos meus pais e dos meus avós as coisas eram muito mais frias, muito mais duras, muito mais impessoais, mais informais, havia muita formalidade, havia muita... E eu acho que a minha geração já rasgou bastante, e ainda tenho muitos amigos que não têm esse estilo de gestão, que põem sempre que dizem para eu não sorrir, para não rir, aquela dureza e aquela fazer-se de armar-se em mau, não é? E ter a cara de mau e ser o... Mas eu acho que quando nós damos a parte humana e quando nós mostramos as fragilidades, não temos medo de mais nada. E, portanto, uma das grandes dicas que eu daria a qualquer pessoa que seja gestor é que, se for humilde se não tiver medo das fragilidades que tem, assumir as fragilidades que tem, não tem que ter medo de mais nada. Isso. E isso é que parece uma fraqueza, mas é uma grande força e é uma grandeza para a pessoa. E humana também, não é? Excelente insight. E quando é que, voltando lá atrás, não é? Voltando aos teus primeiros anos de vida, quando é que tu te lembras, quando é que o empreendedorismo te apaixonou? Sempre foste empreendedor? Quando é que isso surgiu na tua vida? Eu acho que é uma... acho que ser empreendedor somos todos. Enfim, depois há umas pessoas que gostam de fazer mais umas coisas das de outras. Eu sempre adorei servir, que é uma coisa... que é um conceito que hoje perdeu-se um bocadinho. Perdeu-se, eu acho que de certa maneira mudou, mas existe e está a voltar e está a crescer. Sempre adorei fazer. Um homo faber, um homem que faz coisas e sempre adorei servir e fazer qualquer coisa. Não gostava de estar parado, nunca gostei. E portanto comecei a fazer coisas pequeninas, criar cães em casa, arranjar jardins, pintar coisas, desde pequenino, desde 10, 11 anos, 12 anos. Não era a toque de dinheiro, mas o dinheiro vinha como agradecimento e portanto aquilo depois é um estímulo também, não é? E quando a pessoa percebe que, para além de estudar, pode fazer alguma coisa e ainda ganhar com isso, o bichinho vem, o bichinho cresce e o bichinho cresceu. E portanto eu não tenho uma ideia. Eu acho que desde que me lembro eu gosto de fazer, de servir, e eu acho que
essa característica a mim nasceu comigo, é uma coisa inata, é uma coisa que não me faz diferença, não foi uma coisa que eu trabalhei ou que tive que estudar ou tive que fazer. Acho que tive bons modelos, mas e há bons modelos, como este do Rui Naveiro, por exemplo, o senhor comentador, que é uma coisa extraordinária, e depois também tinhas outros que não interessa dizer nomes, que eram maus modelos também, e portanto estas personalidades que nos vão encaminhando a nossa vida, e depois nós percebemos e começamos a fazer sentido quando começamos a tomar consciência do que é que nós fazemos e porque é que o fazemos. E portanto, se me perguntas quando eu comecei a ser empreendedor, eu não faço ideia. Okay. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu lembro-me perfeitamente. Boa. Que é uma. Se é ser empreendedor, então foi aí, mas eu acho que é de antes. Eu acho que o empreender não é só ganhar dinheiro. Que isso é muito importante que se saiba. É uma consequência. O ganhar dinheiro é uma consequência. Nunca é o objetivo. É sempre a consequência. Se for o objetivo, é um objetivo curto. Não é um objetivo. É aquilo que nos faz começar a corrida. Exatamente. Mas não é aquilo que nos faz manter na corrida. Não, nós temos que comer e claro, beber, naturalmente. Não é? E, como é lógico, tem que se ganhar dinheiro. Quem não disser isso estará a mentir. Agora, eu acho é que a pessoa viver para ser escrava de quando tem a pirâmide de Maslow, como sabes muito bem, quando as necessidades estão satisfeitas, depois a partir daí é uma questão. Lá está, de princípio, de moral, de ética, de vontade, de missão, do que tu quiseres. E, portanto, eu acho que o empreendedor, quando faz por paixão, faz feliz. Mas tem que ter as necessidades preenchidas, como é lógico. E portanto, eu comecei, tive várias coisas antes de começar a estudar, vários negócios. Enquanto estudava, fui estudar à noite para poder trabalhar, para poder continuar o meu trabalho. Estudei marketing no IPAM, que era o marketing em 90, estamos a falar em 91, portanto, o marketing aqui em Portugal nem existia, ninguém fazia ideia que era o Porter. Aliás, quando o Porter veio cá a Portugal a primeira vez, já o tinha estudado, e o Kotler, certo. E ele fez um grande estudo para Portugal, que foi metido na gaveta, e que hoje em dia estamos a ir sobre os clusters e sobre uma coisa muito interessante que vos aconselho a ler, que o estudo do Porter a Portugal fez. Ok. E que no fundo, quando eu trabalhei, quando eu estava a estudar, já começava a aplicar aquilo que aprendi ao marketing, que é era uma coisa completamente inovadora, porque o marketing não é só publicidade como as pessoas pensam, o marketing é desde a definição do produto, à criação, à produção do produto, à promoção, à distribuição, tudo o que é o estudo da análise da psicologia do consumidor, de perceber o que é que a pessoa gosta ou não, refazer, voltar a pôr. Portanto, eu comecei isso muito cedo. Eu, por exemplo, tinha uma discoteca, eu abri uma discoteca que era o 100% em Cascais. Essa não sabia. Essa não sabia. E até se ganhava bastante dinheiro, que era uma coisa que era só quintas, sextas e sábados. Miguel Ribeiro Ferreira, o empresário da noite. Mas foi 1 ano e meio, porque depois fartei-me, porque aquilo não era para mim, porque aquilo era muito cansativo, mas ganhava-se dinheiro. E eu na altura já inovei bastante, já fiz ali, já queria a satisfação dos clientes, já tinha coisas que puxavam para saber o feedback ao fim da noite das pessoas, tinha ali várias ferramentas que punha para perceber como é que eu podia melhorar, como é que eu podia aumentar a receita, aumentar a satisfação, aumentar as pessoas. Ainda estou a pensar nisto, uma discoteca e chamava-se 100%. E chegou a ser a discoteca da moda até. Era ali no Hotel Paris no Estoril. Okay. Estoril. Espetacular. Depois tive várias outras coisas. Eu, como sabes, gostava de ser veterinário, portanto, isto é história. E eu trabalhei muito com o mundo dos cães também. Tinha várias marcas de produtos animais que vendia e que fazia e que distribuía em Portugal. E ainda fiz algumas, constituí algumas marcas, ainda fiz alguma relação com o mundo animal. Depois, basicamente, a minha vida depois começa e acaba. Quando é que entrou a água? Quando é que a água entrou na tua vida? A água entra com o meu grande amigo Jorge Espírito Santo e o Pedro Chaves em Miami, que eu ando à procura de alguma coisa para fazer e descubro os garrafões. Esta história já deve ter sido contada 1000 vezes. Mas compro 50 máquinas. Nunca aqui. 50 máquinas que compro num fornecedor canadiano, que foi o meu fornecedor durante 20 e tal anos. E começo um negócio exatamente como eu começaria hoje,
E eu acho que isto é que é a grande. Isto já é uma coisa muito importante para as pessoas que pensam que hoje em dia não é possível. Eu acho que nunca foi tão possível fazer negócios e criar conceitos e trazer coisas novas e fazer coisas novas como hoje. Hoje vocês têm tudo o que são incubadoras, tudo o que são apoios das PMEs e do Estado e da Europa, quer dizer, há uma quantidade de fundos e uma quantidade de estruturas que apoiam os empresários. O acesso à informação hoje, O acesso à informação, que nós tudo, temos hoje é completamente diferente daquilo que tu tinhas naturalmente. Mas mesmo bem, coisas estruturadas e apoios muito concretos, não é? Ao cheque empresa, ao cheque isto, ao cheque aquilo, hoje em dia há muita forma da pessoa começar. Na altura era o Family and Friends, que eram como a pessoa começava um negócio, era através da família e dos amigos, e eu acho que hoje em dia é muito importante também para testar conceito, para testar produto, para ver se funciona, se não funciona. Eu acho que é sempre muito bom ter um ecossistema próximo onde se experimenta e onde se valida o produto, no fundo, não é? E pronto, basicamente comecei as águas em Portugal. Comecei do nada, foi uma aventura. Dava aqui... E começaste com 2 sócios? Comecei com 2 sócios. Eu tinha a maioria, agora não estou, mas eu tinha a maioria do capital, se não estou em erro. Como é que se chamava a empresa? Chamava-se Bebágua. Bebágua, né? Bebágua. Nome perfeito. Marco Dias, que nos estão a ouvir, nome perfeito para quem vai a um Google fazer a pesquisa, né? Portanto, era um nome perfeito, Bebágua. Não, é Bebágua. E quem tem sede, o slogan era: quem tem sede, Bebágua. Bebágua. O marketeer Miguel Ribeiro Ferreira no seu melhor. Faz incrível, era uma coisa, a pessoa. E consegui registrar uma marca. Hoje em dia eu acho que nem me deixavam escrever uma palavra, porque é uma palavra do... Sim, possivelmente sim. Possivelmente podias ter ali algum desafio a registrar a marca. Sim. A registrar a marca. Hoje em dia era uma marca, é uma máquina, é uma marca que nós temos todos os dias, não é? Que vai beber água, bebe água. Certo, então tu crias essa Queria beber água, começo a trabalhar, rapidamente tenho 2, 3 mil clientes, de 1 ano, 2 anos, tinha 2 ou 3 mil clientes já, estava já no país inteiro. Incrível. Muito trabalho, muita dedicação, muita luta, que muita é que história. Miguel? Eu casei-me com 25, portanto tinha 25, comecei com 25 anos, basicamente. 25 anos comecei a beber água. Foi aí que trocaste o carro da tua mulher. Essa história é linda. Essa história, esta história é linda. Eu comecei o negócio, casámos-nos e eu não tinha carro, tinha o carro da minha mulher, que era um Golf. E um dia cheguei a casa e íamos para os anos do meu cunhado. E ela disse-me que íamos passar em casa do meu cunhado a buscá-lo. Eu disse: não vai ser possível porque tenho uma surpresa lá em cima para ti. E ela disse: surpresa, mas surpresa, temos que ir embora, estamos atrasados. Se comprei um carro 2 lugares para dar águas. E troquei-lhe o carro dela, que era o Golf, por um ZX, um Citroën ZX. Mas estava para levar os garrafões de água, não? Dava para levar o triplo de garrafões. Isto foi logo ao princípio, foi logo uma coisa. Depois comprei a frota e comecei, mas é engraçado porque realmente a pessoa não era o que interessava, o que se tinha, o que se via, era o que se fazia realmente. O que interessava era levar máquinas, era levar mais garrafões, era não deixar os clientes sem água. Esse insight que tu acabaste de dar é mesmo poderoso, até mesmo agora para as nossas gerações, não é? Que não é aquilo que se via, não é aquilo que se falava, era aquilo que se fazia. Isso é que faz a diferença. Sem dúvida. É aquilo que o empreendedor fazia todos os dias. É o que se faz, é o que se preocupa, é onde tem o foco, é onde tem. Porque hoje em dia a pessoa quer ser alguém sempre e logo muito cedo, não é? E isso muitas vezes ofusca, ou estraga, ou queima o caminho, não é? E eu acho que se a pessoa estiver focada naquilo que interessa e naquilo que realmente é importante, as coisas funcionam, normalmente funcionam. E se não funcionam, aprendemos muita coisa no caminho. E tudo o que aprendemos é favorável, porque é preciso aqui ter o foco no sítio certo. Eu acho que é muito importante isto. Eu acho que isso é uma coisa que me acompanhou a vida toda e deveria ser quase obrigatório, não é? Porque infelizmente nós vimos aqui nos anos, logo que entramos na União Europeia, a quantidade de Ferraris aqui que havia aqui para esta zona aqui para o pé de ti, este Val do Ave toda, esta zona. Eu estava a nascer em 86. Foi o ano. Era o ano do meu nascimento. E a malta andava a gastar dinheiro onde não devia, em vez de estar a investir dinheiro onde devia, ia pôr o dinheiro onde devia. E depois viu-se que muita gente correu mal e corre mal, não é? E portanto eu acho que é importante a pessoa focar e investir o tempo que tem, porque o tempo é dinheiro. Quando é que, Miguel, quando é que tu deixas de ser
só o Miguel empresário, empreendedor, para passar a ser o Miguel investidor? Quando é que se deu esse momento? Houve algum clique? O que é que foi um processo natural? Foi um processo natural. Para ser investidor é preciso ter dinheiro, não é? Portanto, isso é uma coisa. Portanto, realidade. É fundamental, não é? Certo. Então eu vendo a Bebe Água. Que idade é que tinhas quando vendeste a empresa? Foi em 99, portanto tinha 28 anos. 28 anos. Em 28 anos fiz este negócio com a Hutchinson Whampoa, e vou para a Espanha e começo do zero em Espanha outra vez. E portanto ainda não foi aí que comecei, mas já tinha capital e já comecei a comprar uns terrenos, umas casas, já comecei a comprar fazer uns investimentos. Quando tu vendeste a empresa e recebeste o teu saco de... Quando fui à conta e não acreditei o saldo que lá estava. O que é que tu fizeste? Qual é que foi assim? Olha, o que é de... Como é que tu te celebraste? Como é que tu trabalhaste o teu merecimento? Houve alguma coisa? É fundamental. Ou não? Houve alguma coisa que disseste assim, eu vou... Vou. Olha, eu lembro que fiz uma viagem às Maldivas com a minha mulher. Ok, boa. Tudo de luxo, topo de gama. Mas o mais giro foi... Eu fui convidado pelo Sr. Li Ka-shing. O Sr. Li Ka-shing era o dono da Hutchinson Whampoa. É o maior grupo chinês, o maior aglomerado chinês. E ele era dos homens mais ricos do mundo. Um senhor muito simples que nos convidou para ir a Hong Kong para assinar o contrato e para nos conhecer. E eu fiquei numa penthouse de Hong Kong num hotel com 28 anos. Era um miúdo, ou 29 anos, era um miúdo. E lembro-me de uma cena, e tenho esta sensação ainda hoje, de ver um gin tonic com a meus pés num grande jacuzzi lá em cima no último andar do prédio e a dizer assim: será que a vida vai ser sempre assim? E realmente foi daquelas sensações que eu tive e que nunca mais me esqueço na vida. Porque realmente tinha um Kong assim a meus pés, convidado em primeira classe, com tudo pago, e essa estava com o Pedro. E foi uma viagem espetacular. E realmente a pessoa depois começa a perceber que o mundo tem estas coisas, não é? Temos estas. Há estes luxos asiáticos que a gente depois pode ter e pode gozar com a vida. Tem que ser poucos e comedidos, mas que são possíveis de vez em quando. E tu hoje ainda celebras essas sempre, eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental a pessoa parar e celebrar. Fundamental parar e celebrar. E que também acho hoje em dia, mais tarde, e que só aprendi isto hoje em dia, e que nunca fiz, que é parar quando se perde também. E parar quando se perde para pensar e refletir porque é que se perdeu. E eu nunca fiz isso. Eu sempre fui uma pessoa que perdia e vamos embora, vamos para a frente. E o que acontece é que muitas vezes, quando nós não refletimos bem nos erros que fazemos, os erros repetem-se. E eu acho que deve-se parar para celebrar, que é fundamental, porque celebrar é a pessoa fazer o balanço de tudo o que fez até aqui e celebrar por alguma coisa, não é? E é exatamente com as derrotas. A pessoa chega a um ponto onde teve uma derrota grande e tem que perceber o que é que fez mal. E quando não se para se perceber o que é que se fez mal, não se assimila bem o que é que se fez mal. E isto conta para milhões como para tostões. É certo. Isto conta é o processo, é o método pessoal, com um filho, ou com uma mulher, ou com um irmão, ou com uma mãe, ou uma ida às compras, ou o que for. Eu acho que isto serve para tudo. Nós às vezes fazemos coisas mal na vida. Eu comecei a fazer uma coisa já há bastantes anos e que é muito bom, e que hoje em dia faço bastante e tento fazer quase diário. Custa-me, porque é uma rotina e é fundamental fazer, mas custa-me e esqueço muitas vezes. Mas comecei a fazer isto anual, que é chegar ao fim do ano e fazer um balanço da minha vida. O que é que foi este ano e propor metas para o ano a seguir. Okay. Se nós não temos metas e não fazemos balanços, nós andamos aqui sempre perdidos e nunca sabemos se estamos a evoluir, se estamos a atrasar, se estamos a empatar, porque há anos bons, há anos maus, há uns voltas para trás, mas a pessoa cresce sempre, a maturidade aumenta, a experiência aumenta, a vivência aumenta, as pessoas que conheceste aumentam. Há uma série de coisas que melhoram todos os anos, basta estares vivo. E portanto é importante realizar e concretizar essas coisas e tomar consciências delas. E depois, quando depois objetivos, saber se os objetivos foram cumpridos, se não foram, porque é que não foram, e portanto no fundo fazer. Comecei a fazer isto mais vezes e hoje em dia eu quase que programo o meu dia
Ok. para as minhas vitórias, e que eu hoje proponho que isto corra bem e que aquilo corra bem e pôr as minhas intenções e a minha energia para qualquer coisa. Eu rezo todos os dias, faço as minhas orações e normalmente entrego o dia ou as orações ou os desafios que vou ter nesse dia. Muitas vezes, infelizmente, esqueço-me, porque normalmente quando faço isso corre bem e devia fazer mais. Mas eu acho que isto para dizer que o celebrar e o refletir na derrota são coisas muito importantes na vida. E não é só para a parte empresarial. As relações pessoais devem ser também, tudo aquilo que nós temos, tudo que nós vivemos, o desporto, os amigos, pensar um bocadinho e refletir faz bem, porque a pessoa depois toma consciência onde é que deve melhorar, onde é que deve piorar, onde é que piorou, onde é que melhorou, e no fundo começares a ter consciência dos teus atos e de quem tu realmente és, que isso é que é fundamental. É o propósito, não é? O porquê, não é? Final do dia. E nós conhecemos-nos, porque a maior parte das pessoas passamos a vida. Eu fiz 50 anos e não percebi que a vida passou, não percebi mesmo. Foi mesmo, aquilo até foi um bocadinho assim meio depressivo, porque de repente passaram-se 25 anos. Quando eu tive filhos, tive uma vida completamente de loucos. Tinha uma empresa com 25 anos e sinto-me um miúdo de 20 anos ainda, não é? E de repente estou com 52 anos e a pessoa passa. E portanto, quando nós tomamos consciência de que se as coisas foram feitas com menos espaços de tempo, temos mais consciência do tempo a passar e as coisas podemos gozá-las mais e lembrar-nos mais delas, percebes? E quando é tudo a abrir, o tempo passa e de repente tens 50 anos. Ok, e o teu filho tem 20. Entre os 25 e os 50, o que é que tu tinhas feito diferente então? Tinha tomado consciência, tinha parado mais para tomar consciência do que é que estava a fazer. Para depois me poder lembrar que quando fizesse 50 anos dos momentos em que eu parei e refleti. Porque eu, como não parei, não refleti e não fiz umas pausas, aquilo foi tudo se ligou. Desde que eu comecei a fazer isto, eu consigo ir atrás e ver o tempo. Olha, os segmentos de vida reduzem-se no fundo, não é? Porque certo. fazes um princípio e um fim, fazes um closure e depois começas outro. E portanto começas a tomar consciência. E, claro que o tempo não deixa de passar e o tempo passa muito rápido. Mas tu dizes isso entre projetos, tu fazias entre isso projetos entre na vida. Okay. Pá, é importante tomar consciência do que é que se está a fazer. Que o teu filho faz um ano, é preciso tomar consciência que o teu filho faz um ano e o que é que foi o ano do teu filho e como é que foi a tua relação com ele e o que é que se passou neste ano e se ele evoluiu, se ele não evoluiu, se ele andou, se ele não andou, se ele está a ver bem, se ele está a ver mal. Isto é o exemplo do filho, mas como o filho podia ser tudo. O desporto, fizeste desporto, evoluíste no desporto, como é que está a tua forma física, como é que está a tua saúde, colesterol como é que está no fundo é importante fazer estas paragens, estas reflexões, estas meditações, se quiseres, acho que é importantíssimo. Porque depois tomas consciência de que o tempo está a passar e tomas consciência do que é que está a evoluir, de como é que está a evoluir. E eu acho que é uma coisa importante. Eu não posso queixar de todos da minha vida. Se eu escrevo um livro e adorava fazer isso, aliás, tenho tomado imensos apontamentos nesse sentido. Tens ADN para isso. Porque também é uma coisa boa, porque quando escreves journaling, quando fazes o journaling, tomas a consciência e aí percebes tudo o que se passou, não é? E aí é mais fácil de perceber que afinal os 30 anos passaram assim. Foram cheios de aventuras e cheios de coisas. Mas isso tem muito a ver com as tuas características, porque tu és tu és um touro, não é? Tu és aí. Eu lembro-me quando te conheci, logo ali no início, tu andavas a fazer um desporto qualquer, que é com uns paus, uns paus às costas. Paulo Lusitano. Isso, Paulo Lusitano, não é? Portanto, eu conheci, e tu dizes, hoje já vim, já fiz, já não sei o quê, já levei com paus nas costas, já dei, não é? Portanto, foi logo aquele primeiro pá que eu tomei, isto também é um touro, ele não para, não é? Mas isso acho que é um bocado a tua essência. Eu entendo a consciência hoje que tu tens. Eu entendo a consciência hoje que tu tens de parar, a reflexão, mas a tua natureza, a tua droga, né, puxa-te, né, tu constantemente dizes-me isso, João, bora para a frente, sem medo, bora, ganhamos, perdemos. Sem dúvida. Não, sem dúvida, e isso é a única minha para a frente, para trás não há nada. Mija burra, não é? Nem vale a pena, eu acho que é fundamental a pessoa ter consciência de que
seja o que acontecer, foi bom e vamos embora. Tens saúde, estás bem, tens 2 braços, 2 mãos, uma cabeça, vamos embora. E epá, eu acho que isso é fundamental, a pessoa nunca parar, não é? Nunca parar. E, há sempre aqui pedras na engrenagem, sempre leis novas, inflações, juros, Certo. epá, governos bons, tudo vai, maus. sim. Pá, Mas é o que é que depende de nós, não é? O que é que depende de nós exatamente. fazer? Pá, para mim é a coisa mais importante de todas na vida, é o que é que eu consigo mudar, eu mudo. Aquilo que eu não consigo mudar, eu aceito. Pá, isso é fundamental, porque se eu sei o que eu posso mudar e não mudo, a tua responsabilidade, é tua. E eu sei perfeitamente porque é que as coisas aconteceram, porque eu não as quis mudar, ou porque eu não mudei. Agora, aquelas que eu não posso mudar, pá, eu bem posso bater com uma parede, não vale a pena. E portanto, esta aceitação e ao mesmo tempo esta responsabilidade Por fazer aquilo que tem que ser feito. Exatamente, epá, isso é que é fundamental. Eu acho que há muitas vezes, nós na vida, e eu próprio, aconteceu muitas vezes também, podia ter feito melhor e não fiz. Ficamos e tenho consciência. no muro das lamentações, não é? Isso nunca fiquei, mas ter consciência que, epá, correu mal porque. Certo. E falar o correr bem, o correr mal, o investir, ok, tu começaste a investir em alguns ativos, não é? Portanto, claramente sabias o que era um ativo, portanto, comprar casas, terrenos, etc. Qual é que foi o primeiro investimento que fizeste em termos de empresa? Ainda te recordas? O que é que investiste em termos de negócio? O primeiro negócio foi uma empresa chamada MJM, mas já foi há muitos anos. Estás a falar já depois da fase das águas, da venda das águas? Sim, exatamente. Quando tiveste. Eu constituí uma sociedade, uma holding minha, que se chama Invest Paris. Certo. E tive e a partir daí comecei a fazer vários negócios. Olha, constituí uma empresa em 2000 para comprar imobiliário, que se chamava 2005, porque queria em 5 anos ganhar muito dinheiro. Fala-me mais sobre isso. Fala-me mais sobre isso. Acho que toda a gente vai precisar de saber. Mas é uma coisa engraçada, porque depois é que começou a crise, começou aqueles juros a subirem muito. Houve ali muita coisa, mas foi uma empresa que tive uns sócios que correu muito bem. Tivemos uma série de negócios que, sem consciência, correram muito bem. Ainda temos dois negócios lá e um para casa agora vou fechá-lo, espero agora, e que vai correr muito bem. que pague estes anos todos. Mas eram empresas pequenas com coisas concretas para fazer. E só mais tarde é que eu comecei a pôr em coisas assim mais pesadas, porque eu estava em Espanha e em Espanha não tinha tempo para nada, estava focado em abrir a Aquajet e em crescer e em fazer a empresa acontecer e portanto só a partir de 2005, 2006 é que realmente comecei a ser mais investidor. Perdi imenso dinheiro na bolsa, perdi imenso dinheiro em produtos financeiros, perdi imenso dinheiro, porque acho que com toda a gente que faz aquilo que não sabe e corre mal. Ganhaste ou perdeste mais? Perdi muito mais do que ganhei, muito mais. Mas também, não, na bolsa, no mercado financeiro em geral. Perdi mais do que ganhei porque não sei. Certíssimo. E quando era aconselhado a ficar, eu saía porque estava as coisas a perderem, mas eu devia ter ficado depois aquilo, eu não sei. Então, se mais perdido, eu não sei. E hoje em dia os experts sabem, eles é que sabem, e é outra coisa que eu hoje em dia gosto de investir em mim e nas minhas coisas, naquilo que eu sei e tomar as responsabilidades. Naquilo que tu dominas e controlas. E que domino e controlo. E o resto está paradinho, quietinho e não me chateia. É um grande insight. E portanto eu acho que isso é fundamental, a pessoa não fazer aquilo que não se sabe, ou confia muito nos experts e deixa-o estar e vai dar, ou então não. Eu também não invisto mais na bolsa nem coisa do género, exatamente por causa disso. Parece dinheiro fácil e não existe easy money, não existe, não existe. É uma. Okay. Então tu começas a tua jornada enquanto investidor, começas a ter efetivamente alguns negócios, até que um dia chegas a um Shark Tank. Como é que tu vais parar um Shark Tank? Foi o meu querido amigo Paulo de Sousa Marques. Grande Paulo, um abraço. Ele vai ouvir isto. O Paulo de certeza absoluta vai ouvir aqui o nosso podcast. É sem dúvida. Uma pessoa extraordinária, mesmo. Uma pessoa de uma inteligência suprema. E que tivemos um almoço primeiro, depois outro, e ele falou neste assunto. Eu fiquei muito aflito porque eu sempre fui uma pessoa completamente low profile, nunca gostei de dar nas vistas, nunca tive um Facebook, uma rede social, nunca fui uma pessoa de ir para a frente, e de repente vou para a televisão falar e ter um programa. E então a primeira pessoa com quem eu falei foi a minha mulher, como é óbvio, e perguntar-lhe a ela o que é que ela achava. A minha mulher teve ali um mixed feelings, mas apoiou-me e disse-me que a decisão era minha.
E depois fui falar com a minha mãe, que é a Luísa Beltrão, a grande escritora deste país, e disse logo: está maluco, vai já fazer isso é um espetáculo, isso é uma loucura. Isso vai ajudar imenso e vai aproveitar e vai ter aí uma série de certeza que vai ser exemplo para uma série de pessoas e vai trazer valores ao Ainda programa bem. e vai trazer a Obrigado. ética e vai fazer e portanto eu segui-lhe o conselho de vários amigos. Depois fui falar com o Paulo também outra vez e o Paulo também me falou e me deu, também acho que foi uma das pessoas decisivas para eu entrar e entrei e gostei, foi uma experiência espetacular. Porque para além de conhecer os Sharks, que são pessoas extraordinárias, Certo, todos eles, sim. e que são pessoas que cada um à sua maneira me ensinam muita coisa, e eu aprendi e partilhámos ali momentos juntos e partilhámos negócios juntos, e cada um tem a sua maneira de ser, de estar e diferente, mas levo uma grande amizade e uma grande experiência com todos. E que mando desde já um grande abraço para todos, e que foi ali uma cumplicidade que se gerou e uma. Depois, em relação às pessoas e aos negócios, aos investimentos que fiz, eu fiz cerca de 27 ou 29 investimentos. E uma das coisas que eu percebi, e atenção que de 2005 para 23 Portugal mudou muito, muito. Não temos consciência, mas nós mudámos muito. O nosso ecossistema empresarial todo mudou. As pessoas mudaram, há uma consciência completamente diferente, porque há mesmo. Tu mudaste. E as coisas achavam-se que nós íamos para um lado, e eu acho que fomos ir para o outro completamente diferente. Para melhor, sem dúvida nenhuma, tu sempre que evoluís é sempre para melhor. Mas uma das coisas que eu percebi, e que isso me chocou bastante, é que quando eu investi no negócio, as pessoas achavam que como eu tinha investido estava feito. E como estava feito já não tinham mais nada que fazer, e portanto sentavam-se e os negócios fechavam e faliam, não é? Eu vejo poucas pessoas, eu acho que isso é o mais importante no negócio, é pessoas que agarram e que atiram-se para a frente e fazem as coisas acontecer, seja o que elas forem, não é? Há um livro que eu aconselho vivamente qualquer empreendedor, que é o Good to Great. Good to Great. Que é uma coisa Sim, extraordinária. é uma coisa incrível. E uma das coisas importantes para uma grande excelente. empresa é as pessoas. As pessoas é a coisa mais importante. Independentemente do que vais fazer, não é? Quer dizer, não podes ter bailarinos se vais fazer uma empresa de construção, não é? Ou de engenharia, mas, ou vice-versa, não podes ter engenheiros para fazer uma empresa uma companhia de balé, mas tendo as pessoas certas, as pessoas inteligentes, as pessoas trabalhadoras, as pessoas com vontade, tudo se faz, tudo acontece, tudo é possível, independentemente do que faças. Essa é a primeira variável para tu entrares no negócio? É quem ou o quê? É claramente quem. Claramente quem. O que é importante, como é óbvio, o que e como, não é? É muito importante. Claro, e depois há o como, não é? Como é naturalmente. Claro, é muito importante, mas o quem, aliás, no teu caso, foi isso que aconteceu comigo, e eu apaixonei-me por vocês, pela equipa, muito mais do que pelo projeto. O projeto achava extraordinário, achava uma coisa realmente prática, mas a vossa atitude, a dedicação, o foco, que mais tarde se veio a demonstrar que isso comprovou-se, não é? Vocês são um dos negócios que melhor correu no Shark Tank, e não é por ter sido o melhor projeto, certo, é por ter sido a melhor equipa, é por ter sido as pessoas que mais procuraram, mais buscaram. Aliás, estamos a fazer isto exatamente porque tu és assim e o Daniel é assim, não é? E são os dois que procuram coisas novas, procuram dinâmica, não estão contentes com aquilo que estão a fazer, estão sempre atrás. E quando temos esses empresários, esses empreendedores, que não é preciso ser empresário para ser empreendedor, certíssimo. Quando temos um empreendedor que é assim e que anda atrás, começa a criar uma dinâmica e um volume de boas energias e de boas situações que começam-se a criar à volta dele, não é? E portanto, há umas que correm mal, outras correm bem, mas a dinâmica está criada e tu crias essa dinâmica. E tu mudaste muito a Swonk, e a Swonk hoje é um produto
dos melhores que há no mundo, não tenho a menor das dúvidas. Estamos a fazer este lançamento agora para a Europa e estamos a crescer, tenho a certeza que vai correr muito bem, mas é derivado à vossa dedicação, ao vosso trabalho. Portanto, eu acho que o mais importante é, pá, a vida a mim correu muito melhor do que eu achava que me correu. E eu tenho a certeza que foi pelas pessoas que estiveram ao meu lado e pelas pessoas que me acompanharam. Porque eu sozinho nunca teria feito, não é? Mas eu tentei dar tudo o meu melhor e o meu pior para cá chegar, não é? Para aqui chegar. Agora, sem as pessoas certas ao meu lado é impossível fazer. Portanto, eu acho que aqui não tenho a menor das dúvidas que uma boa equipa faz a diferença. Voltarias hoje ao Shark Tank? Boa pergunta. Eu acho que sim, pá. Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que não teria que pensar, teria que ver, mas em qualquer coisa parecida, eu faço muita coisa, uns Shark Tanks não na televisão, mas estou muito contente com isso que eu vou fazer. Se é televisivo ou não, é pá, teria que pensar. Mas gostei muito da experiência, portanto, eu gosto de repetir experiências que gosto, não é? Certo. Se tivesse corrido mal, diria já que não, diretamente. Então o balanço é positivo, claramente o balanço. Muito positivo, a experiência muito positiva. Por tudo. Muito positiva. Quanto mais não seja para conhecer o que é negativo. Às vezes o positivo é tu ficares a saber o que é negativo. Ganhaste ou perdeste mais? Isso é que tu vais-me dizer, pá. Não posso. Não, ganhei, claramente ganhei. Ou por outra, não perdi e espero vir a ganhar muito. Certo. Sim, porque há uma parte financeira, naturalmente. É, a parte financeira e a parte que era uma pool de investimento que tu tinhas e que não passavas. Numa pool, e essa pool está gasta, está investida, está recuperada e agora tem lucro, não é? Agora tem lucro. Mas sim, não é de todo, nem mexe o ponteiro. Não, pá. Agora espero que as 2 ou 3 coisas que vêm aí, espero que realmente tragam bastante. Eu tive mesmo muita pena do Shark Tank ter acabado. Não por ser a parte televisiva da coisa, mas porque acho que Portugal precisa de educação, de literacia sobre empreendedorismo, e acho que o Shark Tank era um veículo que nos ajudava a educar o empreendedor. E em prime time. Acho que era algo educativo. Infelizmente em Portugal acho que o nosso mercado ainda não está preparado só para este tipo de programas. Acho que precisamos ainda dos Big Brothers da vida, infelizmente. Eu não critico ninguém como disse. Mas acho que infelizmente Shark Tank ou outra coisa qualquer acho que faz falta, e tenho genuinamente pena mesmo que tenha terminado. Até pela minha história e pelo meu percurso. Eu gostava que efetivamente voltasse. E eu gostava até mesmo de estar dentro do projeto, porque acho que mudou a minha vida. Sim, sem dúvida. Essa conversa que tu tiveste com o Paulo, e um grande abraço para o Paulo, naturalmente, mudou a minha vida, não é? E às vezes eu penso, quantas vidas mais podia ter mudado? Naturalmente que não é só a responsabilidade mas eu acho que essa parte do Shark Tank, depois o modelo Shark Tank foi aplicado em muitas universidades, sim, em muitas startups, em muitas incubadoras, em muitos sítios. Sim. Esse modelo Shark Tank foi replicado. Os business angels começaram a crescer por todos os lados. A pesquisa, tudo isso, as VCs, começaram todas e portanto este modelo cresceu, e realmente eu acho que foi o Paulo Sousa Marques quem foi dúvida o pai deste crescimento, desta mudança de 2015 para 2023, porque hoje tu tens realmente pá, eu ainda não estive na Nova a fazer exatamente o que eu fiz no Shark Tank, e portanto são modelos que se criaram com o Shark Tank, percebes? Se replicam, portanto, e isso mudou também o país. Agora noutros formatos, noutros sítios, noutros contextos. O formato é o mesmo, o contexto é que é completamente diferente. Sim, o formato é o mesmo, sem dúvida. Sim. Top. Miguel, muito bom. Vamos só agora partir aqui para uma dinâmica que nós temos, que é o nosso minuto sobre a alta pressão. Vou-te fazer aqui um conjunto de perguntas. Tens segundos para responder. Vamos a isso? Vamos embora. Vamos aqui então ao nosso minuto de alta pressão, aqui para terminarmos, que é uma pena, eu continuava aqui horas, digo-te mesmo, horas. Vais ter que voltar cá. Vamos a isso, então aqui as nossas perguntas, respostas em menos de 10 segundos, muito rápidas. Se não fosse empresário, o que serias? Veterinário. Sonho por realizar? Todos, tudo. Não tenho.
A volta ao mundo. Que tinhas planeado em 2018. Tem tanta coisa, tanta que não me calava, esquece. Estou, graças a Deus, e ainda procuro o meu sonho. Boa. Voltarias a investir no Swonk? Claramente. Qual o legado que deixas aos teus filhos? Olha, deixo educação, valores, fé cristã, e acima de tudo eu acho que é isso, porque com isso, ética, moral, deixo-lhes os valores. Eu acho que é os valores que é a coisa mais importante que se pode deixar a um filho, de longe, porque depois eles com isso fazem tudo. Miguel, muito obrigado mesmo uma vez mais por ter estado aqui no nosso primeiro episódio do podcast, o The Doers Podcast, um podcast feito para empreendedores, para os novos gestores que aí vêm, pessoas que estão à procura de realizar os seus sonhos. E como diz o nome, The Doers, é os fazedores, é aquela malta que arregaça as mangas e faz acontecer, e eu acho que é isso que tu transmites claramente. Muito obrigado pelo convite, um espetáculo, e estou cá para precisar sempre. Vais voltar cá. Voltas cá no primeiro aniversário do Doers Podcast. Está combinado? Combinadíssimo. Miguel, até breve. Um forte abraço. Obrigado. Terminamos assim o primeiro episódio do The Doers Podcast. Este podcast, um verdadeiro tributo a gestores, a empreendedores, a pessoas que efetivamente querem fazer acontecer. Foi um gosto enorme ter aqui o Miguel Ribeiro Ferreira, além do nosso sócio e investidor, é um verdadeiro mentor, alguém que me acompanhou a mim na minha jornada, no meu primeiro projeto enquanto empreendedor, e naturalmente tinha que trazer até vocês o Miguel Ribeiro Ferreira. Espero que tenham gostado. Muito em breve sairá o nosso episódio. Todas as segundas-feiras sai o nosso episódio, por isso contem connosco. O The Doers Podcast apenas começou agora. Até breve. Um abraço para todos.